Olá pessoal, chegou a hora de falar de esportes aqui na nossa programação. Vamos debater a primeira fase da Copa do Mundo do Catar. Chegou ao fim a fase de grupos. Estou aqui com meus colegas de HIT, do jornalismo, aqui com Igor Ciconello e com Marcos Marinho, para bater bola novamente sobre Copa do Mundo, falar quem decepcionou, quem surpreendeu e quem tá ali arrebentando. Se é que tem alguém arrebentando nessa Copa, a gente vai falar sobre isso nesse programa de hoje. Sejam bem-vindos, Igor e Marcos. Valeu, Léo. Tudo bom? Obrigado. Beleza, a gente já começou esse bate-bola com o Marcão. Marcão, queria que você falasse sobre a campanha brasileira nessa primeira fase. Foi dentro do esperado? Foi dentro daquilo que você imaginava para a campanha brasileira ou a gente ficou devendo? Olha, eu queria agradecer primeiramente o convite, cumprimentar meu parceiro Igor, o telespectador que nos acompanha. Ao meu ver, a seleção brasileira ela seguiu um padrão do que se apresentou na Copa do Mundo. As seleções europeias, que também são fortes, como França, Espanha, que passaram de fase, também integraram o mesmo padrão de jogo brasileiro. Aquela coisa, fez 2 jogos, ganhou os 2 primeiros ali, o terceiro perdeu, jogou com o time reserva. Então, mas, no meu ponto de vista, o Brasil poderia ter ido melhor, poderia ter demonstrado um pouco mais de futebol, com mais variações táticas, enfim. Eu acredito que o Brasil poderia ter ido bem melhor do que apresentou, mas eu acho que para as oitavas de final o Tite pode ter alguma coisa ali que varia um pouco, dá mais um pouco de tranquilidade para os jogadores também participarem, né, dessas oitavas de final mais tranquilos e vai indo, né? Vamos esperar que ocorra, né, bem. E ainda sobre esse assunto, Igor, quem, na sua opinião, se destacou na seleção brasileira e quem deixou a desejar aí nesses 3 primeiros jogos? Bom, Léo, primeiramente queria te agradecer pela oportunidade de cumprimentar o Marcos também e cumprimentar você que nos assiste e nos acompanha. Bom, Léo, se for pontuar quem ficou devendo na seleção brasileira, a gente tem que abrir um crediário aqui e colocar o nome principalmente de todos os jogadores dos setores ofensivos, do meio para frente. Porque é o seguinte, na primeira partida o Richarlison se destacou demais. Fez 2 gols. Na segunda partida, necessitamos de um gol ali do Casemiro, um volante. Então, o setor ofensivo da seleção brasileira, na minha opinião, está deixando muito a desejar. Principalmente agora com a ausência do Neymar. O Neymar ali, ele é o cara principal, o cabeça ali do meio-campo. E a ausência dele está dificultando demais a seleção brasileira nas criações. O Tite olha para o banco de reservas e não vê opções de quem pode mudar o jogo. O Everton Ribeiro, o Paquetá também está mal. Então eu acho que esses jogadores do meio para frente, num pacote geral ali, deixaram a desejar. E o meu destaque vai para o Richarlison, né? Porque fez 2 gols na primeira partida e ele ajudou a garantir os 3 pontos. E também para o Casemiro, que para mim é o extra classe, o melhor volante aí que temos no futebol mundial. E agora a gente abrindo um pouco mais o leque, falando do Mundial em si, dos outros grupos, olhando para os possíveis adversários do Brasil. O Brasil que está classificado para as oitavas de final, vai jogar na próxima segunda-feira contra a Coreia do Sul. Já a gente vê os confrontos das oitavas. Marcos, qual a sua opinião em relação aos demais grupos e adversários? Quem você aponta aí como um azarão na Copa? Quem realmente fez um bom papel? E quem pagou mico, né, nessa primeira fase? Olha, Léo, é complicado falar sobre azarões com o nível de futebol técnico que a gente tem hoje. Hoje em dia, as seleções que passaram de fase, que demonstraram um pouco mais de futebol do que as outras, que acabaram sendo eliminadas nessa primeira etapa da Copa do Mundo, eu acho que os destaques, para mim, dessas 32 seleções, tirando as principais, né? Brasil, Argentina, Espanha e França, por exemplo, eu cito 4. Para mim, Japão, Marrocos, Estados Unidos e Austrália. Essas 4 seleções apresentaram um futebol técnico que muita gente nem imaginava. Principalmente a Austrália, não estava no grupo da França, por exemplo. Marrocos, que fez uma Copa excepcional, pontuando ainda o Ziyech, né, o jogador do Chelsea, meio-campista, que faz uma Copa maravilhosa, carregando o time junto com o Hakimi, lateral da Inter, e o El Neziri, né? Que se fala o nome dele? El Neziri, alguma coisa. El Neziri, o atacante, que fez um golaço nessa última rodada. Então, eu acho que o Marrocos ele vem até que forte para buscar uma vaga nas quartas de final, hein? Eu queria falar do Japão, que eu acho que é o grande Robin Hood dessa Copa do Mundo, né? Porque como é que a gente vai analisar uma equipe que ganha de Espanha e Alemanha,
tem a faca e o queijo na mão para a classificação já na segunda rodada contra a Costa Rica e perde para Costa Rica. Queria que vocês falassem de uma forma geral esse surpreendente Japão, aguerrido, muito veloz, mas que dessa vez traz técnica também, né? Olha só, Léo, para mim o Japão começou a dar as caras no futebol, que podia surpreender nessa Copa, naquele amistoso onde o Brasil ganhou por apenas 1-0. Ali a seleção brasileira foi muito criticada e a gente viu que os japoneses não são mais a seleção que era uns anos atrás, que era só correria, que não tinha jogadas aéreas, que não tinha marcação. Hoje em dia a gente vê que a seleção japonesa tem grande força tática. Podem não ser melhores tecnicamente, não tem uns grandes craques, mas na tática eles são muito disciplinados e obedientes. E é isso que fez o sucesso. E um ponto que acho que a gente também tem que destacar no Japão foram as mexidas precisas do treinador japonês nas duas partidas que ele teve que virar o resultado, né? Contra a Alemanha e contra a Espanha, o treinador japonês foi muito bem e os gols decisivos, né, saíram dos atletas que vieram do banco. Isso é importante a gente destacar também. Agora, dando prosseguimento aqui ao nosso bate-papo, queria falar sobre quem foi o melhor jogador da Copa até o momento. Marcão, queria que você destacasse, você falou do Ziyech, etc. Tem alguém aí mais que você possa destacar? Olha, eu acho que eu vou continuar pontuando com o Ziyech, porque é diferente quando você já tem uma seleção, por exemplo, você pega os jogadores da Espanha, os jovens garotos da Espanha, né? É muito fácil jogar entre si quando você tem bons jogadores. No caso do Ziyech, né? Você conta com dois, que é o Hakimi, lateral direito, e o atacante En-Nesyri. Só que eu acho que esse é o ponto principal do Marrocos. E o que faz o Ziyech ser esse jogador que carrega o time. Porque ele recebe a bola em condições do Hakimi, que é o lateral direito, e transmite essa bola para o En-Nesyri no ataque. Então ele é esse cabeça do Marrocos e ele é o que vai surpreender muito mais ainda nessa Copa do Mundo, viu, Léo? Agora também uma pauta interessante, a gente sempre faz esse balanço, né? O pior e o melhor jogo dessa primeira fase. Olha, muito jogo ruim que a gente pode falar aqui, mas dá para selecionar um em especial? Teve uma enxurrada de 0-0 aí. Igor? Olha só, Léo, eu vou começar citando o jogo bom, a coisa boa. Que pra mim, o embate entre Espanha e Japão e Costa Rica e Alemanha foram, assim, os dois jogos, ainda mais por serem no mesmo horário, foi uma coisa absurda, que todo apaixonado por futebol deve ter parado pra admirar aquilo ali. Pra mim, esses foram os dois melhores jogos que eu notei na minha opinião. E foi o grupo mais maluco da Copa, né? Exatamente, por isso. A cara da Copa, né? A emoção da Copa. Legal. E a gente também sempre faz um balanço a respeito de como a gente pode prever, né, os confrontos adiante. A gente vai colocar aí na tela os confrontos da fase de oitavas de final, que estão sensacionais aí, muitas surpresas ao longo dessa Copa do Mundo na fase de grupos. Vamos conferir aí. A gente vai começar, hoje já está rolando, na verdade, começou agora há pouco, Holanda e Estados Unidos. Vocês têm um prognóstico aí para essa partida? Ô, Léo, eu acho que aqui teremos uma discordância. Eu tô achando que teremos uma discordância aqui. Eu acho que a Holanda ela tem futebol ainda para mostrar nessa Copa. Até agora não demonstrou esse futebol. Fez 3 partidas ali meio abaixo, indo ali, jogando contra o Catar, goleou e tal, mas não foi tão bem quanto esperava. Mas eu ainda acho que a Holanda tem muito para mostrar e pode ganhar dos Estados Unidos. Legal. E você, Igor? Olha, esse confronto aí, pra mim, vai ser a grande surpresa. Estados Unidos passa da Holanda, elimina. Legal, vamos dar uma corridinha aqui pra Argentina e Austrália. Bate pronto, gente. Quem passa? Argentina. Vamos seguindo aqui na mesma chave, do outro lado da chave, colocando na tela pra gente, por favor. Japão e Croácia. Vamos lá. Eu acho que pode dar Japão, hein? Esse jogo aí, eu sou Croácia. Isso aí. O jogo que interessa a gente, Brasil e Coreia. Tem nem o que falar, Brasil. Brasil. E a gente não corre risco depois desse micão contra Camarões, não? 2-0 tranquilo. Então, beleza. Do outro lado da chave, Inglaterra e Senegal. Pra mim, da Inglaterra. Inglaterra. França e Polônia. Tranquilidade, França. Avassaladora França em cima da Polônia. E Marrocos e Espanha. Jogo duro, mas da Espanha. Bom jogo, hein? Promessa de bom jogo. Espanha. E pra fechar, Portugal e Suíça. Portugal, tranquilo. 2 de Cristiano Ronaldo, Portugal classificado. Bom, a gente vai cobrar
a partir da semana que vem esses resultados aqui para essa galera e vamos aguardar como se desenrola a Copa do Mundo já chegando aí na fase dos mata-matas. A gente volta na próxima semana falando de Copa do Mundo aqui na nossa programação. Grande abraço, um bom fim de semana para você.